boa semana para todos e nos nossos estudos nós vamos ver nesta semana a competência 2. Trata-se de uma competência que também tem uma nota muito legal de vocês, eu vejo muitas notas 200, mas nós precisamos garantir esses 200. Então, eu tenho que ficar muito atento aqui à expressão tema, aos textos motivadores, à mobilização do meu repertório de um modo pertinente e também produtivo. O que é tangenciar? O que é zerar? O que é fuga do tema? Como é que esse repertório constrói algo que está dentro do esperado pela banca de correção? Esta é uma aula para a gente responder essas coisas. Competência 2 nesta semana. Vamos lá para essa competência que é a competência mais global das 5. Exatamente porque enquanto a competência 2 eu fico olhando, né, cada palavra, cada vírgula, cada ponto, né, cada plural de verbo, nesta competência eu olho o geral. É claro que tem aspectos assim um pouco mais específicos, né, que a gente olha, como por exemplo a menção a palavras e expressões que estão lá no tema, né, no primeiro parágrafo. Mas isso não garante, né, que a minha avaliação. Eu preciso, de uma maneira geral, observar como que esse repertório está sendo construído, como esse tema, né, está sendo colocado ali naquele texto. Por isso, é uma competência muito global. Eu só consigo avaliá-la quando eu finalizo o texto. Na verdade, quando eu saio do terceiro parágrafo, eu já estou bem seguro com relação a essa correção, né? Mas o quarto parágrafo ainda pode influenciar também nessa avaliação. O primeiro aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês são aspectos relacionados à própria correção. E, assim, bastidores mesmo dessa elaboração da prova e também da correção dessa prova, né? Quando a gente olha essa lista de temas que já apareceram aí no Enem, né, e aí 2019 aqui, né, entra a questão do cinema, a gente percebe que nas primeiras provas de Enem, né, os temas eram um pouco menos tangíveis. Né? Imagina né, sobre o trabalho na construção da dignidade humana, né, o indivíduo frente à ética nacional, são temas em que os textos motivadores eles eram fundamentais para a gente entender onde é que está o problema. Se o tema é o trabalho na construção da dignidade humana, onde está o problema, né? E aí, quando você lia os textos motivadores, você via lá uma foto, né, de um trabalhador numa condição bem insalubre, bem degradante, aliás. O texto motivador falava da existência ainda de um trabalho escravo. Indivíduo frente à ética nacional de 2009, por exemplo, trabalhava lá, né, essa coisa do jeitinho brasileiro, né, de não se importar com atraso, por exemplo, quando marca alguma coisa com alguém. A gente percebe que, à medida que o Enem foi avançando, esses temas eles foram ficando um pouco mais claros, um pouco mais específicos, né? E aí chegamos, por exemplo, de 2014 para frente, né, a gente percebe assim, temas muito mais concretos, problemas mais concretos. Publicidade infantil em questão no Brasil de 2014 é um tema que exigiu muito do texto motivador, mas por outra razão. Essa publicidade ela é voltada para crianças abusivamente ou essa publicidade é feita com crianças, né? Só mesmo os textos motivadores que indicavam que era para você problematizar propagandas voltadas para o público infantil. 2015, um dos temas que eu mais gostei, a persistência da violência contra a mulher, né? E é um tema difícil porque esse terminho, a persistência, colocava essa violência dentro de um quadro cultural e histórico, né? Em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa e também caminhos para combater o racismo, né, na segunda aplicação. Tá? Isso aqui é de 2016, tá? Tem um errinho aqui. E depois o desafio para a formação educacional de surdos no Brasil, que o Brasil todo achou muito específico o tema, né, mas que a gente já consegue fazer um trabalho por eixo temático que dá conta, né,
a gente iria pensar nos problemas da educação que são ampliados para né, para a população surda, para a comunidade surda. E, além disso, a gente também tem o repertório para inclusão e exclusão, né? Bom, aqui eu coloco um PPL de 2017, né, que é Consequências da Busca por Padrões de Beleza Idealizados, e 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tema muito difícil, 2019, a questão do cinema. Bom, o que a competência 2 diz, né? Ela diz que você precisa compreender a proposta de redação, primeiro ponto. Como que eu sei que você compreendeu a proposta de redação? Como é que eu avalio? Esse é o olhar que eu queria passar hoje para vocês nesta aula, né? Como é que é o olhar de corretor para essas competências? E aí, como que eu sei que você compreendeu a proposta de redação? E além de compreender, você precisa aplicar conceito das áreas do conhecimento. Ora, tudo que eu falo é baseado no conhecimento existente, né, compartilhado por todos nós. Quando que eu fico satisfeito com essas áreas do conhecimento? Né? Quando eu sei que essa aplicação é correta. O Enem desenvolveu toda uma lógica de correção que vai dar conta de avaliar isso aqui. É isso que eu quero mostrar hoje, tá? Isso tudo dentro dos limites estruturais do texto dissertativo em prosa, né? Texto dissertativo argumentativo em prosa. Em linhas gerais, esta competência, essa redação bonita que está aí da competência, ela pode ser sumarizada em tema e gênero. Com relação ao tema, dois aspectos são importantes. Primeiro, se você cumpre o tema, ou seja, será que há tangência? Será que há fuga? Não é? Já falo desses dois. E repertório. Vamos falar um pouquinho. São dois aspectos bem interessantes do texto Enem. A diferença entre fuga e tangência, no que se refere ao tratamento do tema, está ligada ao seguinte. A fuga é quando você, por exemplo, num texto sobre violência contra a mulher, né, a persistência da violência contra a mulher, você escreve um texto sobre o assunto violência, então você ampliou demais, ou se você fecha demais, por exemplo, se você escrevesse um texto sobre violência contra a mulher dentro do ônibus. Né, esses fechamentos ou amplitudes demonstram que você não compreendeu a proposta de redação. Quem vai te ajudar muito nisso? A expressão tema, ou a frase tema, como o Enem chama, e os textos motivadores. Já a tangência é quando você faz uma abordagem paralela. Por exemplo, num tema sobre a inclusão, a democratização do acesso ao cinema. Se você falasse de cinema, né, mas não falasse de falta de acesso, sei lá, se você demonstrasse os problemas do cinema, alguma coisa nesse sentido, você estaria fazendo uma abordagem que toca o tema, né? Mas, ou se você pesa a mão e fala muito mais de pobreza, não é? Mas não chega a fugir do tema, né? Em alguns momentos você volta à questão do cinema. Mas é por isso que tem que tomar muito cuidado com a tangência. Por quê? Porque ninguém faz abordagem muito fechada e muito focada no tema. A gente sabe que o tema ele aparece ali na introdução, não é? E nos fechamentos dos parágrafos, para poder amarrar, né, com o pensamento do sociólogo, mas que o tópico frasal, por exemplo, ele vai levar para uma causa, né? Meu grande receio nessa competência, a gente ir para essa causa e ficar. Digamos que sua causa seja a desigualdade social no Brasil, né? Ou então você vai falar da segregação socioespacial. E aí, se a gente se empolga e traz, sei lá, né, pensadores sobre segregação socioespacial e não consegue amarrar isso com o cinema, eu posso considerar isso como uma tangência, porque eu estou entendendo que seu início de parágrafo amarrou, né, disse que o problema do não acesso completo ao cinema é a disparidade, né, social, mas que você não soube depois amarrar o parágrafo e ficou
nas disparidades. Então, isso é muito complicado no Enem, tem que tomar muito cuidado, por isso que a estruturação é fundamental. Né? No começo do parágrafo, no fim do parágrafo, é o momento em que eu amarro e sempre voltando, sempre usando palavras do tema, ok? Da frase tema, perfeito? E outro aspecto muito interessante com relação a tema no Enem é que o Enem verifica se você compreendeu a proposta a partir da aplicação dos conceitos das áreas de conhecimento. Para o Enem, dominar o tema significa saber mobilizar um conhecimento que tem produzido, que tem sido produzido pela humanidade, em prol da discussão e do desenvolvimento desse tema. Por isso a questão do repertório no Enem, isso é uma característica muito legal. O Enem, a grade de avaliação do INEP consegue esclarecer muito bem esta nota, que sempre foi para corretor de redação um dilema, não é? Como que você, como que eu te avalio no que você sabe do tema? Né? Se eu tenho um nível de leitura mais aprofundado, eu fico lembrando de coisa que você não colocou e fico achando que você abordou pouco. Um outro que tem uma leitura, né, menos prática de leitura, lê e pode gostar do texto. Nota que esta avaliação ela poderia ser uma avaliação subjetiva. Como que o Enem resolve isso então? Precisa haver repertório, ou seja, precisa aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. E vai especificar que áreas são essas. Então, gostando eu ou não, mesmo que meu nível de leitura olhe para esse texto e pense, poxa, mas tanta coisa podia ser dita aqui, de tal filósofo, de tal coisa, de tal momento histórico, de tal não sei o quê, mas se você usou uma outra área do conhecimento, eu sou obrigado a aceitar. Então é muito legal, isso é muito bem especificado no Enem. E com relação a gênero, né, tem uma polêmica, se isso é gênero, se isso é tipo textual, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, né, a gente sabe que o Enem pede uma dissertação argumentativa. A avaliação com relação a ser uma dissertação de fato é um pouco menos rigorosa do que em outros concursos. Para o Enem, gênero é estrutura, ou seja, precisa ter lá introdução, desenvolvimento e conclusão. E isso não pode vir de modo embrionário, que a matriz de correção diz. O que é embrionário? É aquela ideia que entra no segundo parágrafo, mas que não é totalmente desenvolvida, aquele parágrafo curtinho, né? Então tem um desenvolvimento, mas ele é embrionário, quer dizer, ele ainda precisa crescer, né? Precisa se desenvolver. Então, não sendo embrionário, e se eu tiver introdução, desenvolvimento e conclusão, está perfeito. Com relação ao embrionário, eu só preciso chamar a atenção para o seguinte. Eu olho a questão do embrionário ou não pela proporcionalidade dos parágrafos. Daí a importância de você manter um certo padrão, né, de tamanho de parágrafos, não é? Eu gosto de trabalhar com o esquema 7-8, 7-8, 7 no primeiro, 8 no segundo, 7 no terceiro, 8 no último, né? Mas tem alunos que fazem uma introdução um pouco menor, né, 5, 6 linhas, e exploram um pouco mais o desenvolvimento, não tem problema. O problema é o segundo parágrafo está com 11 e o terceiro parágrafo está com 3, está com 4. Aí eu tenho uma desproporcionalidade, aí eu vou considerar que há uma ideia embrionada apenas. Então, voltando, o que o Enem vai olhar nessa competência? Vai olhar como que você desenvolve o tema, e para isso você precisa ter compreendido a proposta, ok? Então, com relação a compreender a proposta, está aqui, ó, não pode nem tangenciar e nem fugir. E como que você aplica os conceitos, porque é assim que ele vai verificar como que você domina o tema. O domínio do tema vem pelo uso das áreas do conhecimento. Pelo menos 2 áreas do conhecimento tem que estar no texto. A competência também olha gênero, mas ela olha pela proporcionalidade dos parágrafos, a não existência de ideias embrionárias e pela existência de uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse repertório, né, já que falamos de áreas do conhecimento, esse repertório ele precisa ser legitimado. Legitimado por quem? Ou seja, de onde sai,
né, esse repertório. Precisa ser alguma ideia, um fato, uma pesquisa, enfim, algum conteúdo que seja respaldado pelas áreas do conhecimento. Que áreas do conhecimento que o Enem, que o INEP, organiza aqui para a gente? Fatos ou períodos históricos reconhecidos, então tem um respaldo aqui, ó. Isso aqui não pode ser confundido com o senso comum, hein? Mas que são fatos ou períodos históricos reconhecidos. O que eu quero dizer? Se você cita, por exemplo, o nazismo, ou se você cita, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, aí você coloca lá 48, eu não posso puxar uma seta e ficar perguntando, quem disse isso? Onde está a fonte disso? Quem é o historiador? Esse é um período, um fato, no caso, mas o nazismo, um período que já é reconhecido. Referência a nome de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, como eu sinto falta de peças, na nossa dissertação, eu vou vir com bastante peso aí na peça Gota d'Água do Chico Buarque, Eu estou criando um início padronizado até com Gota d'Água. Filmes, esculturas, músicas. Referência a áreas do conhecimento e a seus profissionais, como os sociólogos, os filósofos, os escritores literários, ok? Os educadores, como Paulo Freire. Nota como a gente explora isso tudo aqui, tá? Referência a estudos ou a pesquisas, nós fazemos isso também no texto. Referências a personalidades, às vezes uma frase dita por uma personalidade, isso é considerado a área do conhecimento, embora isso daqui seja um pouco um tiro no pé, porque essa frase ela geralmente é de efeito e talvez para abrir, talvez como ponto de partida, seja interessante, mas... Ou então, referência aos meios de comunicação conhecidos, tá? Ou então pode sim citar revistas, citar sites, ok? Isso é legitimado pelo Enem. Vocês recebem muitas vezes a bandeirinha de que é pertinente, mas não é produtivo. Vamos rever o que é isso? Um repertório ele é pertinente, não é? Pertinente quando ele tem a ver com o tema. E isso é feito, olha, por associação. Vê se não é o que a gente faz. Quando eu entro lá isso se coaduna com o pensamento do Bourdieu. Nota que eu estou fazendo aqui, ó, uma associação. E quando eu entro lá dessa forma, não sei, quando eu estou lá em hábitos, por exemplo, dessa forma, essa influência, olha só, eu retomo o pensamento dele para aplicar no tema. Então, ele passa a ser pertinente, ok? Pertinente a pelo menos um dos elementos do tema. Por isso, a ideia de trabalhar com o eixo temático. O que garante que seu repertório seja pertinente é o eixo temático. É o eixo temático. Nós pegamos saneamento básico, nesta semana, na semana passada. E aí, de repente, você não trabalhou ainda saneamento básico. E aí você pensa, meu Deus, eu não tenho repertório. Quando você começa a pensar que saneamento básico é política pública, sabe? Você está sendo pertinente. Então, o repertório que você tem para política pública cabe em saneamento. As pessoas que não têm saneamento sofrem um processo excludente. O repertório que você tem para repertório excludente vai caber aqui, fica pertinente. Agora, você tem que saber dar um uso para isso. O uso é exatamente esse uso produtivo, não é? Quando esse repertório ele vem vinculado à discussão. Ou seja, a pertinência está ligada ao tema. A produtividade está ligada à discussão que você está fazendo sobre o tema. Então, aqui, a pertinência está ligada ao que eu uso. A produtividade está ligada ao como eu uso. Perfeito? Entendidos esses conceitos, eu queria mostrar a vocês a grade específica, como é que a avaliação ocorre aí, Vamos pegar o nível 5, por exemplo. Para eu te dar o nível 5, que corresponderia aos 200 pontos, eu primeiramente
a abordagem completa do tema, não é? Ou seja, eu não tangencio, né? Não tem parágrafos que estão tangenciando, ok? Eu tenho 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nenhuma dessas 3 partes embrionárias. E eu tenho um repertório legitimado e pertinente, ok? E produtivo. Beleza? Repertório legitimado, como a gente falou, por alguma área do conhecimento. Pertinente, relacionado a uma das palavras da frase tema. E produtivo, linkado com uma discussão. Olha como o INEP, né, resolveu muito bem essa correção que seria difícil de fazer, né? Mas aí me parece que está muito bem colocado, ok? Quando caiu desafio para a formação educacional de surdos, eu tinha que palavras ou expressões, né, chave aí da frase tema? Desafios, formação educacional. Por isso que o que vocês têm de Edgar Morin, o que vocês têm de Paulo Freire, caberia ali. Por quê? Porque está ligado à formação educacional. E aí eu consigo ser pertinente. Só que discussão que você vai propor? Essa discussão, ela precisa ser também produtiva, ou seja, o uso do Edgar Morin tem que ser produtivo. Surdos, então, é o tema, né, em que você fala de Libras, é o tema em que você fala de exclusão, em que você fala de comunidade, né? E no Brasil, né, dentro das condições socioculturais brasileiras, né? Um tema que tinha persistência da violência contra a mulher, quem escreveu sobre a persistência da violência, ou quem escreveu sobre a violência contra a mulher, ou quem escreveu a persistência da violência contra a mulher, ou quem escreveu a persistência da violência doméstica na sociedade brasileira, ou tangenciou, ou fugiu, ou provocou a tangência, ou provocou a fuga. Era para por isso que eu peço, galera, todas as expressões aqui, ó, ou palavras, precisam estar no primeiro parágrafo. Esta é uma forma que o Enem orienta para a gente verificar se o texto, se houve compreensão da proposta. Né? Eu vou lá para o primeiro parágrafo e verifico se você apresenta o problema a partir destas palavras. Não precisa ser exatamente persistência, pode ser um sinônimo, a continuidade, né? Mas que eu preciso ter, ou então eu coloco violência de gênero, sabe? E depois especifico mulher, obviamente, senão estou também tangenciando ou fugindo, tá bom? Bom, e a manipulação, né, do usuário pelo controle de dados na internet foi um tema difícil pela quantidade de elementos fechadores, né? Manipulação, mas é a manipulação do comportamento. Comportamento de quem? Do usuário. Por quem? Pelo controle. Não disse quem, né? Quem controla, né? Mas há um controle de dados na internet. Difícil esse tema, né? E neste tema, só para mostrar a vocês a visão de corretor, não é? Quando vocês acaba a prova, uma semana depois tem uma formação com os corretores em que isso aqui é apresentado, olha, né? A redação, com relação à abordagem do tema, este tema ele aceita que eu focalize na coleta da informação. Eu sou manipulado porque meus dados são coletados. Quem veio por essa pegada aqui, ó, foi aceita. Eu sou manipulado pelo processamento, né, desses dados, as seleções, como os meus dados, né, são colhidos. Então, quem falou dessa postura, né, dessas ações das redes sociais ou de todos os instrumentos de navegação, né, que fazem o processamento dos meus dados também poderia ser aceito. E quem falou do produto disso, não é, o que eles fazem com esses dados, né, se eles me enviam propaganda, se eles propagandas específicas, se eles entregam meu nome para determinada empresa, sabe? Me perseguir porque sabe que eu estou precisando de determinada coisa, eu estou interessado em determinada... Eu não sei. Também quem foi por esse tipo 3 aqui, que a maioria, né, veio para cá, né?
como essa manipulação acontecia agora no produto dessa manipulação. Todos os 3 seriam aceitos, ok? O procedimento avaliativo ocorre desse jeito aqui, ó, na competência 2, olha. Primeira coisa, eu pego esse repertório, né, e eu me pergunto, né, apresenta muita cópia dos textos motivadores? Entendeu? Se sim, é nível 2, não é o nosso caso, a gente quase não usa coletânea nesse sentido, né, de copiar. Quase não usa, não usa, não copia, né, mas você pode, é claro, fazer um uso dela. Se não, é baseado nos textos motivadores, o que você coloca é texto motivador. Se for apenas texto motivador, ou seja, todas as abordagens que você traz no texto, elas foram dadas, é nível 3 ao 120. Por quê? Porque significa que o que você sabe do tema é o dado, né? Você não traz um repertório seu. Então, neste caso, nível 3. Aí, se você não faz isso, se você traz ideias suas, eu vou olhar. É legitimado? Se sim, né, é legitimado, quer dizer, né, a informação que você está trazendo é de alguma daquelas áreas do conhecimento? Se sim, eu vou ver se é pertinente. Aliás, vamos então para o não. Se não, é nível 3 ainda, tá vendo? Ó, é legitimado, tem um não uso da coletânea, não é? Mas ele não está sendo legitimado. O que seria algo não legitimado, né? Quando você não especificar a fonte, ou quando você traz um conhecimento dizendo, porque uma pesquisa, certa vez na Nova Zelândia, fizeram uma pesquisa com não sei o que, e eu não sei, esse repertório ele é legítimo? Que instituto é este? Que validade que tem isso? Que revista que validou esse estudo? Não é? Porque senão vira argumentação de Facebook, a gente sabe disso, e de Twitter, né? Agora, se ele é legitimado, eu vou ver se ele é pertinente. Se for pertinente, eu ainda tenho mais 2 perguntinhas para fazer. Não, se não for pertinente, ok? Ele é nível 3, ok? Se ele for pertinente, não for produtivo, 4. Se for produtivo, 5. Começa a ver que a grade de correção ela consegue dar conta, né, de avaliar esse texto nesse aspecto, né, que é tão difícil de avaliar, que é a questão do tema. Agora, nessa segunda parte da aula, eu quero trazer os modos como essa frase-tema pode aparecer. Será que tem alguma mudança se o tema vier a violência contra a mulher ou a persistência da violência? Como é que eu posso sistematizar isso? Como é que eu poderia ajudar vocês a sistematizar? Ora, eu pensei em 5 formas de preparar essa expressão tema ou frase tema, como o INEP chama. Primeiro, a grande maioria dos temas tem foco no próprio problema. Quer dizer, isso não no Enem, tá? Mas na nossa prática, né? O foco, às vezes, está no problema, ou seja, não vem um elemento que especifique. Por exemplo, aqui, ó, violência no trânsito no Brasil. Não tem um elemento especificador do tipo impactos da violência no trânsito, ou então origens da violência. Né? Eu não tenho esse elementinho que eu estou chamando de especificador. Elemento especificador são exatamente essas expressões, né, que fecham um pouco mais, ou seja, elas não estão com foco só no problema, elas estão com foco num aspecto do problema, seja a causa, seja o impacto, seja o desafio. Tá? São essas palavrinhas, vocês já vão ver exemplos de especificadores ali na frente. Quando o tema vem sem especificador, o foco está no problema, ficou fácil para nós. Por quê? Nós vamos pegar, aliás, voltando aqui rapidinho, nós temos uma tese que dá conta perfeitamente disso. Por quê? Porque você vai fazer um ponto de partida, vai cair na apresentação do problema, e a nossa tese, a partir disso, fácil e relevante analisar como X e Y constrói um quadro desafiador que deve ser desconstruído. X é uma causa, Y é uma causa. Seu projeto de texto está criado muito bem aí, dá conta, né, desse foco no problema. Às vezes, o foco está no problema, mas tem especificações. Querem ver? Por exemplo, especificações na causa. Da causa. Ele quer causa para os problemas. Aí palavrinhas como fatores para, origens da,
né, começam a aparecer. Não é? Então, se você vir esses elementinhos, fatores, origens, né, o que você vai fazer? Eu lembro que o nosso projeto de texto dá conta disso. Você vai criar um projeto de texto, X e Y, são duas causas. Por quê? O próprio elemento especificador é a causa, fatores para, origens da. Estão vendo? Então, você tem causa, então vai dar conta, né? Muito bem. Às vezes, essa especificação ela vem na reversão, não nas causas. Caminhos para, alternativas para reduzir. Ele quer que você focalize as medidas, né, para como mudar essa realidade. Esse tipo de tema aconteceu 2 vezes, né? E as duas na primeira aplicação e na segunda aplicação. Caminhos para reduzir a intolerância religiosa no Brasil, caminhos para reduzir o racismo no Brasil. Quando a gente tem esse tipo de tema, o aluno pode, na hora, por isso que é importante assistir essa aula, né? O aluno pode, na hora que pega um tema desse, ficar pensando assim, eu tenho que falar de caminhos no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro e no quarto? Você não vai conseguir falar de caminhos se antes você não disser quais são as causas, o que está produzindo aquele problema. Então, o foco aqui, ele tem um problema, né, mas ele está sendo especificado por expressões que querem que você fale de caminhos, mas é impossível falar de caminhos sem antes falar da violência. É impossível falar de alternativas para reduzir a violência sem antes falar da violência no trânsito. Isso quer dizer que você não está obrigado a fazer um texto inteiro sobre caminhos. Mas a sua tese pode indicar isso. Olha só, pensei no seguinte, olha. A partir disso, fácil e relevante analisar como X e Y compõem esse quadro desafiador que deve ser desconstruído. É por isso, esta partezinha aqui da nossa tese, olha, que deve ser desconstruído, ela já está colocada aqui para isso, para ela dar conta desses caminhos. O que eu estou querendo dizer? Seu segundo parágrafo vai trazer uma causa, X. Seu terceiro parágrafo vai trazer uma causa, X. Mas a tese já anuncia que você está fazendo isso para desconstruir. E aí seu último parágrafo vai desconstruir. Se você preferir, se cair assim no Enem, você pode até colocar, né? A partir disso, faz-se relevante analisar como X e Y compõem esse quadro desafiador para se pensar em caminhos que o solucione, ou que o reduza, ou que o desconstrua, também fica muito legal, mas de qualquer forma eu já penso numa tese. Agora eu acho que é o momento de eu revelar, né? Por que eu escolhi essa tese? Queria que vocês vissem que essa tese dá conta quando o foco está no problema, quando o foco está no problema com especificação nas causas X e Y, quando tem foco na desconstrução, que são os caminhos, e também quando o foco é o desafio. Quer ver que a minha próxima fala, olha, né, a especificação pode estar nos desafios. E aí palavrinhas que aparecem, percalços, obstáculos, desafios, né? Olha aí, é a mesma tese. Eu crio essa tese porque ela dá conta, então, de 4 tipos de frase-tema. Aqui está com foco só no problema, obesidade no Brasil. Aqui está com foco nas causas, ok? Origens da obesidade no Brasil. Quando tem foco no quadro desafiador, desafios para uma alimentação mais saudável. Ou então, quando eu tenho caminhos, a desconstrução, caminhos para reduzir a obesidade no Brasil. Essa tese ela dá conta desses 4 tipos de frase-tema, ok? A coisa começa a piorar um pouquinho para o nosso lado se essa especificação vier nas consequências. E aí palavrinhas do tipo efeitos da, impactos da, consequências da, começam a aparecer. Se isso acontecer, é só eu dar uma mudadinha. Eu vou deixar 2 sugestões. Galera, os 4 primeiros casos eu uso a mesma tese, eu só dou uma mudadinha se o tema pedir impactos, ok? Que eu posso dizer. Faz-se relevante analisar como
X e Y resultam desse quadro desafiador, aí eu faço todo o texto por consequência. X, consequência, Y, consequência. É difícil, tá? Eu preferiria que vocês fizessem esse tipo B aqui, ó. É preciso analisar como X gera Y, resultando em um quadro desafiador que deve ser desconstruído. Porque aí eu faço X causa e Y consequência. Fica ótimo, ok? Seria por causa e consequência. Você só vai lembrar que lá no comecinho do terceiro parágrafo você vai colocar consequentemente, por conseguinte, né? E vai ficar ótimo. Galera, para tudo agora. Agora, meu maior medo. E se o tema vier uma interrogação? Já desde trabalhando com a primeira série e o tema foi como melhorar a alimentação do brasileiro. Como isso destrói a gente, né? Nada disso, não destrói nada. O que você vai fazer? Se vier temas do tipo como reduzir a violência no Brasil? Qual deve ser a política de combate à violência no Brasil? Por que há pessoas desempregadas no Brasil? O Brasil deve ter uma nova Constituição? O que você precisa lembrar? Como reduzir a violência no Brasil, embora em forma de pergunta, se encaixa lá naquele especificador de caminhos. Aqui tem caminhos para a redução da violência no Brasil, é a mesma coisa. Qual deve ser a política de combate à violência no Brasil? Você vai escrever um texto sobre caminhos para combater a violência no Brasil. Por que há pessoas desempregadas no Brasil? Origens do desemprego no Brasil. Olha como você faz uma associação e cai naqueles 5 exemplos que a gente deu anteriormente. Tudo bem? O Brasil deve ter uma nova Constituição? Esta pergunta aqui, ela já está deixando um pouco mais. Aqui eu tenho um tema um pouquinho mais polêmico. E aí eu sugeriria esta tese aqui, ó, para temas polêmicos, abertos, que querem o seu posicionamento. Aqui em cima não. Aqui em cima está mais ligado ao que a gente falou anteriormente. Esta daqui, o Brasil deve ter uma nova Constituição. Aqui que é seu posicionamento. Não caiu no Enem ainda, temas assim, mas caso caia, olha que tese legal. A partir disso, fácil e relevante analisar como X e Y compõem um quadro que invalida a proposta de. Então, se eu perguntar, né? O Brasil deve liberar o uso de armas para todos? Então, um quadro que X e Y compõem um complexo quadro que valida a proposta de liberação das armas ou invalida a proposta, e aí você tem um posicionamento. Essa tese aqui é para posicionamentos, ok? Se vier em forma de pergunta. E o que mais me dá medo? Os temas positivos. O que são temas positivos? São aqueles que você vai ter que pegar o problema por inferência. Ó, a importância de se preservar o patrimônio cultural. Quer dizer que a gente não está preservando. É por inferência, tá vendo? Vantagens de investir em não sei o quê. A necessidade de desenvolver uma cultura empreendedora. Parece que os temas são positivos. Aí eu deixo aqui uma tese. Olha, a partir disso, faz-se relevante analisar como X e Y reforçam a importância de tal coisa, apesar da existência ainda de desafios para sua plenitude. Porque aí eu posso analisar como X e Y, né, reforçam a importância de tal coisa, né, apesar da existência de desafios. Por que isso? Porque eu posso ir trabalhando com o problema, né? Cultura, olha só, a necessidade de desenvolver cultura empreendedora no Brasil. Se eu não mostrar quais são os desafios para que eu desenvolva, eu não consigo problematizar, e aí meu texto vai ficar expositivo, né? Então, o que eu faço? Eu trabalho X e Y, né? Abro o parágrafo dizendo, né, alguma coisa do tipo, né, para compreender esse quadro é preciso reconhecer que a cultura empreendedora poderia resolver a desigualdade social no Brasil, ponto. Né? E aí dentro do parágrafo eu vou mostrar por que não, que desafios que tem. Capital cultural cairia muito bem aqui, por exemplo. Bom, o que você não pode deixar de conferir então para a gente fechar essa aula, né? Meu parágrafo contempla o tema?
Pronto, meu primeiro parágrafo. Né? E para eu garantir, todas as palavras e expressões principais do tema devem estar no primeiro parágrafo. Isso não pode ser esquecido por vocês. Galera, eu trouxe aqui alguns modos como essa frase tema pode aparecer. Tá? Isso tudo eu coloco numa tabela no blog para vocês e vocês vão ver que sistematizar isso é importante para a gente não ficar em dúvida na hora que a gente vê a proposta, né? Para a gente não ficar com medo de não estar cumprindo, ok? Então, bons estudos aí para vocês e vamos garantir esses 200 na competência 2.